Olá, sou o professor Marlon, de Educação Física, da Fundação Liberato, a história do atletismo. O atletismo é a forma mais antiga de um desporto organizado. Na realidade, trata-se de uma mistura de vários desportos que engloba as corridas, os saltos e os lançamentos. Correr, saltar e lançar eram encarados como aprendizado vital na caça e na guerra. Há indícios que a origem do atletismo ocorreu por volta de 4.000 anos atrás no Egito Antigo, onde corridas entre homens eram realizadas. Logo mais, à ilha de Creta, na Velha Grécia, eram realizados jogos periódicos que incluíam provas de velocidade, saltos em distância, saltos em altura e arremessos de objetos variados. Nos originários jogos da Olímpia, os corredores usavam elmo e escudo. Nos primeiros jogos, de que há registros efetuados na Grécia em 776 a.C., existiu apenas uma prova, a corrida no estádio. A forma moderna do atletismo, da qual hoje apreciamos, começou a ser praticada no início do século XIX na Inglaterra. Foi de lá que muitas das modalidades existentes foram criadas. Em meados da década de 1860, a Universidade de Oxford e Cambridge começaram a disputar entre si provas de atletismo como essas competições. Foi que surgiu o primeiro campeonato britânico da história, realizado no ano de 1866. Em 1868, quando os europeus já celebravam diversos campeonatos pelo continente, o atletismo atravessou o Oceano Atlântico e chegou aos Estados Unidos. A partir daí, o atletismo cresceu e acabou se tornando o mais popular dos esportes individuais, tanto que sua inclusão nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizados em Atenas, na Grécia, em 1896, foi inevitável. Em 1913 foi criada a Federação Internacional de Atletismo Amador, com sede em Londres, e essa entidade é responsável até hoje pela regulamentação da modalidade. Após a estreia nos Jogos Olímpicos, o atletismo nunca esteve de fora das Olimpíadas. Conta com mais de 25 categorias diferentes no programa. Então, o atletismo é a prática esportiva mais antiga, que é conhecida como um esporte base. Isso porque as suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade, como corrida, lançamentos e saltos. O atletismo conta a história esportiva no homem no planeta e é chamado de esporte base porque a sua prática corresponde a esses movimentos naturais. E não é por acaso que a primeira competição esportiva que se tem notícia foi uma corrida. Então, a prova, chamada pelos gregos de estádio, tinha cerca de 200 metros e os vencedores eram considerados os primeiros campeões olímpicos da história. Então, trata-se de provas de resistência, são muito importantes e é o principal esporte olímpico. Conforme expressa a frase que circula no meio, os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo, nunca sem ele. Então, as provas oficiais de atletismo ocorrem nessa pista, né, de 8 raias, sintética, o seu piso, e o formato moderno, né, nesse novo modelo desde do século XIX na Inglaterra, conta com as seguintes provas oficiais: corridas rasas, com barreiras, com obstáculos, marchas atléticas, revezamentos, saltos e arremessos e lançamentos. Então são várias modalidades e a corrida rasa pode ser de 100 a 3.000 metros. A corrida mais curta são as de 100 metros e as mais longas são de 10.000 metros. Então, a corrida como barreira pode ser 110 e 400 metros, enquanto de obstáculos são de 3.000 metros. E essas são as distâncias para as provas, tanto para homens como para mulheres. As corridas, na corrida, né, a partida tem início com um tiro de largada. Segundo a regra, o atleta que partir antes do tiro, ele é desclassificado. Então, a marcha atlética pode ser de 20.000 metros ou 50.000 metros para o gênero masculino, mas somente de 20.000 metros para o gênero feminino. E a regra diz que os atletas devem
correr sem tirar totalmente o pé do chão. Há árbitros ao longo do percurso que vão verificar o cumprimento dessa prova. Já as corridas com barreira, né, com obstáculos, podem ser de 110 metros, 400 metros, enquanto que as com obstáculos são de 3.000 metros. Então essas são as distâncias das provas, né, de adulto, tanto para homens como para mulheres. O Brasil possui um grande número de atletas de alto nível no atletismo que cada vez mais conquistam seu espaço e entre os melhores, né, estão nas suas modalidades. A evolução e o destaque ao esporte também é reconhecido pelo público, cada vez mais se acostumam, né, em prestigiar e incentivar esses atletas. Então, em 1977, o Brasil criou a Confederação Brasileira de Atletismo. Já as provas de revezamento são duas para ambos os gêneros, né? 4x100 e 4x400, e são realizadas entre equipes, cada qual com 4 atletas. A regra é cada um desses atletas faz um quarto da prova e ao fim do seu percurso o atleta entrega um bastão para o seguinte atleta. E a realidade brasileira atual, diretamente com o esporte de atletismo, não é muito boa, né? As parcerias, os projetos são feitos na tentativa de continuar a acelerar a evolução do esporte no Brasil, uma vez que no país, né, possui um grande potencial, mas nas mais diversas modalidades. Então, mesmo assim, o esporte persiste, percebemos a capacidade dos atletas brasileiros resistirem e evoluírem, mesmo nesse cenário desfavorável. Nas provas de salto, salto em altura, os atletas correm em direção a uma barra horizontal presa por dois suportes em determinada altura, com o intuito de saltar por cima do obstáculo sem derrubá-lo. Esse salto normalmente ele é feito de costas, pois tal movimento aumenta a impulsão do atleta. Então, cada competidor tem o direito a 3 saltos iniciais. O salto em distância, a prova tem uma forma de disputa muito simples. Cada atleta tem direito a 3 tentativas para atingir sua melhor marca. Uma tentativa ela é considerada válida quando o competidor inicia o movimento do salto dando o último passo antes da linha que limita a área da corrida. E no triplo segue as mesmas regras do salto em distância, mas o pulo final deverá acontecer após uma série de 2 passadas mais largas. Nos arremessos, né, e lançamentos, no peso, o objetivo é arremessar o mais longe possível uma bola de metal maciço. Para os homens tem 7,260 kg e para as mulheres 4 quilos. Já no disco, e na prova de disco, né, também é lançado dentro de uma gaiola. Para o homem pesa 2 kg e mede 21 centímetros, e para as mulheres o peso de 1 kg com 18 centímetros de diâmetro. O atleta deve segurar o disco contra o antebraço do lado do lançamento, girar sobre si mesmo e fazer o lançamento estendendo o braço. O martelo tem que lançar o mais longe possível um conjunto formado por uma bola de metal semelhante ao peso, presa em um cabo de aço com uma empunhadura na outra extremidade. Em uma gaiola em cima de um círculo de 2 metros, o atleta faz o martelo girar até ganhar velocidade e soltar ele. O dardo tem um comprimento e peso diferente para homens e mulheres. Na prova, os atletas, sempre com os braços totalmente estendidos, devem lançar o dardo o mais longe possível, sempre dentro de um espaço delimitado por 2 linhas marcadas no campo. E as provas combinadas, né? O decátulo é a prova do homem, enquanto que o heptátulo é o nome da prova da mulher. O decátulo compreende as seguintes provas: 100 metros, 400 e 500 metros, corridas, barreiras, saltos, distância, altura e com vara, arremesso de peso, disco e dardo. E no feminino, o heptátulo compreende as seguintes provas: 100, 200, 800 metros, saltos, distância, altura e arremesso de peso e dardo. Abraço!